Pois é, minha gente. Eu vou gravar um vídeo aqui pra mim. Como eu tenho dito, a Bíblia é para ser lida por todos nós, toda pessoa, seja ela crente ou não, é para ser conhecida por todos os seres humanos. Lida, conhecida não só por fora, conhecido o que está dentro da Bíblia. Por isso que eu resolvi ensinar as pessoas, falar da Bíblia para as pessoas. E também, além, como eu disse nesse outro vídeo aí, que foi Deus que mandou eu fazer e eu continuo fazendo, mandou eu fazer naquela época, em 2018. Eu só continuo fazendo, ensinando ainda, porque o povo não quer me deixar, não queria me deixar de mão e nem quer. Hoje tá mais calmo, porque eu não liguei a televisão para ficar vendo. Agora eu tô desligando a televisão, não tô mais ligando para os conteúdos que eles estão botando. Mas na época, quando Deus mandou eu ensinar o povo e mostrar como era que era para ser conhecida a palavra de Deus e lida a Bíblia, o povo fizeram muita coisa comigo, muita agressão comigo, e usaram muito e tiraram muito conteúdo de mim, e continua ainda tirando. O povo tiraram meio mundo de conteúdo de mim. Aí eu quero só explicar como era que por que eu resolvi também. Porque, ó, sabe como era que eu conhecia? Eu vivia dentro da igreja e não conhecia a Bíblia. Eu conhecia, por exemplo, a história de Daniel, eu conhecia assim. Daniel foi jogado na cova do leão e se salvou pela fé. Quem quer ser igual Daniel aqui? Quem quiser ser igual Daniel, riba a mão. Aí todo mundo riba a mão. Eu. Aí você quer ter a mesma fé de Daniel? Que sim, sim ou não? Sim. Aí dizia assim, pois você quer ter a mesma fé de Daniel, vem aqui pegar o envelope. Tem envelope de valor de 100, 200, 300, 400, de 500 e de 1000. Aquele que tiver mais fé mesmo, que quer ter muita fé mesmo, muita fé, pega o de 1000. Aquele que a fé ainda tiver meio com dúvida, pega de 500, aí ele ia baixando. Até quando chegar até em todas as pessoas e os envelopes ia pegar tudo. Aí é tantos dias para você trazer esse envelope com esse valor, para você provar que tem a fé de Daniel. E nisso eu fiquei, nessa brincadeira, eu fiquei 25 anos. Com minha filha não me acompanha. Mesmo eu indo para dentro dessa igreja, minha filha foi pegada por um dos cabas da gangue. E aí foi estrupada com 11 anos. Aí eu fiquei sofrendo com essa minha filha, só sofrendo, caindo. Aí de lá pra cá era só roubo. Roubaram minha casa. Me roubaram minha casa aqui, uma vez. Aí roubaram duas. Aí eu tinha uma casa lá no interior com minhas coisas dentro, foram lá, roubaram tudo. Minha casa foi roubada aqui 2 vezes e lá no interior 2 vezes. Aí roubaram até minhas galinhas do chiqueiro, meus capão. Eu tinha 12 capão que era para mim vender. Na época eu tava juntando esses capão para me vender, para eu comprar um fogão para me levar para minha casa lá do interior. Aí roubaram esses capão tudo de uma vez, 12 capão errado. Mesmo eu fui roubada demais. Aí foi que em 2010 eu conheci um rapaz de outra cidade. Aí ele me viu, ele chegou na época que eu tava numa aflição maior do mundo, o maior problema do mundo, o maior problema que eu tava enfrentando com minha filha. E eu, o maior problema. Aí ele viu minha aflição, aí ele foi e perguntou por que eu tava daquele jeito, e eu falei que era pela minha filha que eu vivia sofrendo. Aí ele disse, tu é crente? Eu digo, sou. Tu frequenta a igreja? Eu digo, frequento, meu irmão, vou daqui a pouco para a igreja. Aí eu contei minha história, aí ele disse, tu conhece a Bíblia, tu sabe ler? Eu digo, meu irmão, eu não sei ler, eu leio um pouquinho, mas eu não sei ler a Bíblia. Ele disse, ó, deixa eu ver, pega-te a Bíblia aí. Aí eu peguei minha Bíblia. Aí ele disse, ó, mandou eu ler em Romanos. Aí ele foi e mandou eu ler aquela parte em Romanos 11 até 14. De 11 a 14. Aí eu li, mas ele me ensinando. Aí ele foi e disse, olha, mas tu sabia que tem umas Bíblias que não conta a história toda? Que você tem que conhecer a história toda para você se salvar e se livrar. Aí ele disse, eu vou te dar uma, tu não sabe ler, eu vou te dar uma Bíblia escrita. Aí ele me deu uma Bíblia escrita em CD, em voz do Cid Moreira. Aí eu fui ouvir essa Bíblia em voz de Cid Moreira escrita. Aí foi ouvindo essa Bíblia que eu me libertei. Que eu fui saber o que era pregação e o que era servir a Deus. E o que a gente tinha que fazer para se libertar e para alcançar. Viver com uma vida com dignidade. Evitar certas coisas. Porque a pessoa, para servir a Deus, ele tem que recusar um monte de coisa do mundo.
Vocês sabiam, minha gente, que a gente tem que evitar, recusar algumas coisas do mundo, evitar algumas coisas, evitar de fazer certas coisas. A gente tem que maneirar em algumas coisas. Aí eu vivia era vida tribulada dentro de uma igreja de tribulação. E aí eu não falei em nome de todas as igrejas, nessa que eu vivia. E na época eu não falei no nome, eu só falei no nome por causa que o povo me deram pressão. Cara me dando pressão e todo mundo falava nessa época. Estourou o vídeo de todo mundo aí dizendo a mesma coisa que eu dizia. Milhões e milhões de pessoas falou a mesma coisa. Aí essa história minha virou baderna, virou pipoca, virou assunto das televisões, de todos os canais de televisão e jornal e tudo. Foi minhas palavras. Inclusive o presidente lá, a presidente tal, que Deus lumiou para mim, mandou eu dizer que se ele ganhasse ia acontecer tragédia. Foi ele que ganhou e ele ganhou com a minha história. Ganhou com o nome Deus acima de tudo. Porque eu falei que uma pessoa para governar o Brasil tinha que ser com Deus acima de tudo. Deus na frente. Porque só Deus podia mudar o Brasil. Porque tinha uma historinha aí na Rede Globo dizendo: que Brasil você quer pro futuro? Aí eu fui e falei que ninguém, o que a gente queria pro futuro era que Deus botasse um presidente para governar o Brasil que tivesse consciência e Deus no coração para ter consciência de ajudar a pobreza, a minoria, o povo mais sofrido, que vivia mais em decadente. As pessoas sempre pobres. Aí ele aproveitou para usar essa história, ganhou a presidência e usou e abusou de mim, me ameaçou, fez toda sacanagem comigo, invadiram minha privacidade, botaram uma câmera bem aqui no da porta daqui de casa. Esse povo fizeram gato e sapato comigo. E eu nunca vi nem o azul. Todos os canais de televisão, inclusive a Rede Globo. Essa Rede Globo, ela flocou em mim. Até ontem. Hoje eu não sei porque eu não liguei ela ainda hoje. Aqui dentro da minha casa eu ainda não liguei ela. Os meninos estão usando só no canal 2, que é TV Cultura. E botei, de tarde eu botei no SBT, no Chave, por menino assistir. Mas na hora que eu botei, acabou o programa do Chave. Aí Deus me mostrou também que ele disse que se ele viesse, se ele conseguisse entrar, ia mandar uma praga. E mandou, que foi o Covid. Aí ele mostrou 2 pragas. Olha, se o povo não me obedecer, mostra pra ele se eu vou mandar essa praga. E mandar essa outra. Ele mostrou as 2 pragas. Ele mostrou o Covid, que era com o Covid, que ia morrer muita gente. Mostrou outra praga que vem, que o povo vai secar, virar seco. Corpo seco, inclusive os evangélicos, ele me amortou. Ele me amortou dizendo, ó, inclusive os evangélicos, eles não te ouvir. Se tu der o recado e eles não te ouvir, vai acontecer isso. Aí que o povo, em vez do povo parar e ouvir, não dá pra me saber se o povo tá entendendo ou ouvindo, porque a molecagem continua ainda. Esses 2 dias tá mais melhor. Não vou mentir que é pecado mentir, Deus castiga quando a gente mente. Esses 2 dias tá mais melhor no YouTube, no Kawaii, ninguém não tá escutando mais. Eu não tô escutando mais a molecagem que eu escutar. Mas eu já fui ameaçado, eu já fui de sapateado, excluído. Tudo enquanto de ameaça, de massacre eu já sofri. Tanto pelo YouTube como pelo Kawaii e pela televisão. E o povo sugando coisa de mim, e o tempo passando. E prenderam esse cara, tiraram ele de mim. E esse povo inventaram tanta molecagem já entre eu e esse homem. Já inventaram tanta coisa, já fizeram até casamento. Já botaram em status de pessoa aí, casamento, maçã do amor, morango do amor. Tudo enquanto coisas já fizeram comigo. E eu digo bem aí, isso não vai ficar de graça, sabe por quê? Que não vai ficar de graça? Porque o Deus mesmo é o mesmo de todos e Deus não dorme. Tem gente que pensa que usar e abusar de um, pode simplesmente largar, como ele larga um cachorro, pirento velho no meio da rua. E pronto. Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é assim que a banda toca, não. E aí eles querem calar minha boca, quer que eu cale. Eu não vou calar. Eu não vou calar porque eu não fui botada por um homem aqui na terra. Eu fui botada por Deus, e nem por um homem, nem por canal de televisão. E eu não sou obrigada a trabalhar de graça para canal de televisão nenhum. Canal de televisão nenhum não pode se aproveitar de mim de graça. Tem que pagar. Pagar pelo que tiraram de mim. Agora a palavra eu tô dando de graça, o ensinamento eu tô dando de graça. Mas as coisas, os conteúdos que eles tiraram de mim, vai ficar de graça? Não.
Não vai ficar de graça, não vai ficar assim. A invasão de privacidade vai ficar de graça? Não, não vai ficar de graça. Vai ter que pagar. Ou paga ou vai acontecer coisa pior, vai acontecer desgraça. Vai acontecer barbaridade com neguinho aí. Tem neguinho que tá pensando que simplesmente vai parar, parou e pronto. É só isso que eles estão pensando. Que aqui é abertado, ó. Tem cara de besta. Tem escrito aqui na minha testa. Bestada. Abestalhada. Eles estão vendo uma placa bem grande aqui, ó. Na minha testa, chamando de abestalhada. Eles podem me chamar de abestalhado, mas Deus não dorme, não. Deus não é abestalhado, não. E vai ter cobrança. Vai ter cobrança. Vai ter cobrança porque Deus vai reajustar essa causa. Isso foi em 2018. Hoje nós estamos em 2026. Olha quantos anos não tem. No dia 6 agora de maio vai fazer quantos anos que eu comecei? No dia 6 de maio de 2018. Em maio de 2018, no dia 6. E eu só comecei assim em maio, quando foi pelo mês de junho, eu já estava sendo espionada pelo Brasil e o mundo. E por todas as pessoas do mundo e sendo espionada pelo todos os canais de televisão. Parece que foi um áudio assim que bipocou, bombou. Na hora que eles pegaram esse áudio ali, já foram criando conteúdo em cima dele e criando coisa. Criando coisa de lá pra cá. É só sugando palavra de mim, criando coisa, criando coisa. E aí a abertaram aqui de descanteio, sendo discriminada, humilhada. Até a comida que eu boto na mesa serve de chacota pro povo. Até a merda que eu cago lá no sifão serve de chacota pro povo. Tudo meu serviu de chacota pro povo. Tanto de mim como de toda a minha família e meus netos. E minha filha. Aí, pra terminar de completar, eles criaram uma bola de neve que eles tiram a imagem de minha televisão e botam só o que eles querem que eu vejo. Todo mundo, eu chego em casa de pessoa, tá passando uma novela, tá passando uma coisa, e aqui eles botaram o negócio de um Donald Trump. Só passa a guerra do Iraque e Donald Trump. Só tava passando guerra do Iraque e Donald Trump. Aí foi que eu comecei a falar. Aí mudaram, aí só bota um jornalista falando uma coisa, um assunto. Jogando em direto. E assim, por aí tá indo. E vamos ver. E é como eu disse, minha gente, ó. Vamos se apegar com Deus, vamos conhecer a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Quem é que pode ler a Bíblia? Todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode ter uma Bíblia em casa, todo mundo pode conhecer a palavra de Deus e pode se afirmar na presença de Deus. A gente vive na presença de Deus, não é só se Deus falar com a gente, não. Isso é por milagre. Qualquer pessoa pode buscar a presença de Deus. Qualquer pessoa pode conhecer a presença de Deus. O que é buscar a presença de Deus? Conhecer, ler e conhecer. Conhecer a presença de Deus, conhecer a partir do momento que você lê a história bíblica ali, a história de qualquer um profeta. Aí você vai abrindo o coração e vai lendo as coisas, vai conhecendo, vai descobrindo por que ele fez, o que foi que aconteceu com ele. Aí quando você pensa que não, você está liberto dentro da sua casa e você consegue libertar sua família todinha dentro da sua casa. E vive todo mundo na boa, na santa paz de Deus, todo mundo na união. Agora aqui em minha casa, o povo que fizeram a palhaçada não foi porque Deus não tá fazendo milagre na minha vida, não. E nem tá me segurando, não. É porque o povo é quem estão jogando minha família contra mim, espalhando, ó. Interferindo pra mim não ter acesso, que é pra tirar conteúdo de mim, tá entendendo? Pra tirar conteúdo de mim. Fica tranco, improíbe. Eu tento falar com minha filha e eles jogam um negócio lá, a ligação não vai. Aí meu neto, ele joga pra um lado, joga pra outro. Criaram um jogo de futebol. Criaram jogo de futebol em cima da minha história, criaram dama, criaram tudo. Criaram tudo, tudo que você imaginei esse povo criaram. Aí eles ficam pensando que isso vai ficar de graça, vai ficar à toa. Isso vai ter cobrança cara, minha gente, isso vai ter uma cobrança tão cara, que eu já tô tendo até dó. Eu já tô tendo até dó do povo que estão se sentindo importante, achando que é simplesmente eles podem mexer na minha vida e ficar por isso mesmo. Eu tô tendo até dó, eu tô tendo até dó. E é como eu estou dizendo, nessa brincadeira eu passei 25 anos dentro dessa igreja. E dentro dessa igreja foi assim que minha filha foi pega e foi estrupada. E ela ia também, mas eu para dentro da igreja. Eu comecei a levar ela para a igreja no crueiro, com 2 meses de nascida. Com 2 meses de nascida eu levei ela aqui nos braços, ó. 2 meses. E até quando aconteceu isso foi que ela largou de ir. Quando aconteceu isso com ela, que pegaram ela ainda do colégio. Aí aconteceu isso com ela. E aí ela desmoriou, pegou um trauma. Ela ficou traumatizada desde esse tempo, que até quando a gente fala com ela, ela chora. Ela chora de tudo.
Ela chora, ela grita, ela xinga, ela fica doida, 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 porque logo a mesma pessoa que fez isso com ela teve a maior cara de pau de vir em minha casa. Depois que eu fui lá, peguei ela, mesmo eu sabendo que ele era de uma gangue, ele veio aqui me pedir, disse que para casar com minha filha. Eu digo, Deus que me livre. Minha filha é uma criança, ela ainda não é menina de casar não, mesmo que tenha acontecido isso com ela, mas eu não vou deixar minha filha se envolver contigo não. E não deixei, porque eu não deixei porque a filha era minha. Era minha, quem tinha que proteger minha filha era eu, ela era uma criança ainda. E ela estava estudando, ela era estudante, ela estava vindo do colégio na hora que isso aconteceu com ela. Ela não era de gangue não, ela não era de dentro de gangue não. Aí de lá pra cá é só perseguição. Perseguição é uma perseguição atrás de outra e eu vencendo com Deus. Vencendo com Deus, vencendo com Deus. E eu não vou parar porque eu tenho que saber o que aconteceu com esse meu amigo. Eu tenho que saber o que fizeram com ele. Eu tenho que saber porque do jeito que eles me perseguiram, eles perseguiram ele também. Porque eu, no começo eu contei que foi ele que me orientou. Aí eles não puderam fazer nada comigo, mas ele eu não sei. Afastaram ele de mim. Eu perdi o acesso, eu perdi o contato com ele. Afastaram ele de mim, jogaram ele contra mim. E ele se deixou levar pelo povo. Porque ele é que nem eu disse, você pode ser fiel a Deus, mas tem hora que você cai em tentação. É isso que você tem que ter cuidado, você tem que vigiar para não cair em armadilha, nem em cilada, nem em tentação. Aí é onde entra a palavra vigia, vigia. Que Deus diz vigia, na Bíblia Deus sempre fala para as pessoas vigiar. É onde entra a palavra vigia, para você vigiar as armadilhas, os tropeços, para você não cair em tentação. Mas ele deixou cair em tentação. Ele caiu em tentação. E eu tenho certeza que ele caiu em tentação porque ele sumiu do mapa do nada. Então eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. Porque Deus me deu uma missão para me cuidar dele. Eu nem sabia que isso ia acontecer. Ó, nem passava pela minha cabeça que isso ia acontecer. E Deus já tinha me orientado. Ó, Deus já tinha me dito antes. Perguntou se eu ia cuidar dele, se eu podia cuidar dele. E eu disse, mas o que ele precisa? No tempo certo tu vai saber. É esse o tempo. O tempo é esse. Eu quero saber dele. Eu quero saber dele. Eu quero descobrir o que está acontecendo com ele. Ou alguém vai botar ele para aparecer para mim. Vai onde ele estiver, seja lá qual for o problema que ele estiver enfrentando. Se tiver culpado por trás disso, vai ter desgraça. Vai ter desgraça grande na vida do brasileiro. No Brasil vai ter desgraça grande. Vai ter muito choro, muita lágrima, muita destruição. Vai ter uma destruição tão grande que o Covid é chazinho. O Covid vai ser chazinho pequeno. Vocês acreditam? Como vai? O Covid vai ser chá. Vai ser chazinho de chamate. Vocês conhecem uma frutinha chamada chamate? Chá de chamate. Vai ser igual a história da mulher mamão com açúcar. Vai ser chá de chamate. Viu? Se acontecer alguma coisa com ele, ou se tiver feito alguma coisa com ele, ou se tiver com ele em alguma coisa machucando ele, judiando dele, se ele estiver passando por alguma consequência, por causa que eu falei, que ele me ajudou, porque não pode não ter feito nada comigo, não fizeram ainda, e nem vai fazer, porque Deus não vai deixar, porque Deus me prometeu que se alguém tentar fazer comigo, vai morrer e vai morrer mesmo, e morre mesmo, porque a fé em Deus eu não perdo. O equilíbrio com Deus eu não perdo, eu posso fazer papel de doida, mas doida eu não sou, o coração aqui é quem manda, ó. Quem manda em meu corpo é o coração. E manda na minha vida é Deus. E no meu corpo é o coração. Sem o coração eu não sou nada. Aí eu sei ver o que sai aqui da minha boca, ó. Mas o que tá bem aqui dentro ninguém conhece. Que tá aqui, ó. Dentro do meu peito, aqui do lado esquerdo do peito. Ninguém conhece o que tá dentro. Só conhece o que sai da minha boca. Mas o que tá dentro ninguém conhece. E nem aqui, ó. No cérebro. Nem aqui e nem aqui, ó. Na cucazinha. Que aqui, tudo que tem aqui, ó, que me pertence, primeiro pertence ao Deus vivo, o que criou todas as coisas. E assim também, minha gente, qualquer um pode se lançar nas mãos de Deus, pode se presentear para Deus, e pode se cuidar e pode proteger sua família, e evitar que aconteça tragédia na sua casa, de separação, briga, contenda. Pode evitar, qualquer um. Pois é, minha gente, e é só isso que eu tenho a dizer. Por hoje é só. Tenham uma boa noite, Deus abençoe e protege todos nós. E que todos nós fiquem na paz de Deus.